Certa vez eu ouvi um homem dizer que o universo é uma guerra entre luz e trevas. No meio disso, os humanos são os propagadores da mesquinharia e da ganância. Seres insignificantes, vindos do acaso, reflexos do próprio egocentrismo. Que nós somos a razão de tudo se tornar mais escuro e terrível. Eu discordo desse homem. Dia a dia eu vejo uma luz nascer em cada história contada, em cada pessoa que faz uma boa ação, em relatos sobre o amor, felicidade e até a tragédia. E até pode ser que todos sejamos uma obra do acaso, insignificantes perante a imensidão do universo. Mas eu penso que nós somos a esperança, a luz que está vencendo. Eu sou Evandro Xoxin e essas são as histórias de pessoas comuns vivendo situações comuns e que eles felizmente compartilharam um pouco disso comigo. Essas são as mais bonitas pequenas luzes. Neste podcast, você não precisa seguir a ordem cronológica dos episódios. Cada história se encerra em si. Eu recomendo que use fones de ouvido e se você puder compartilhar essas histórias com amigos e amigas, ou se quiser mandar um feedback sobre o episódio, você pode encaminhar um e-mail para emaildacemana@gmail.com. Repetindo, emaildacemana@gmail.com. Então é isso. Bom episódio. A luz de seu Jerônimo. Do ônibus ao táxi. Passava das 11 horas da manhã. Faltava pouco para seu Jerônimo retornar ao conforto de seu lar. Nunca gostou de trabalhar por 12 horas seguidas, e agora, com uns 60 anos batendo nas costas, sentia-se mais reclamão do que o normal. Fosse como fosse, sendo um bom e honesto trabalhador, ou um homem que precisava botar comida na mesa, lá estava o taxista, em plena rodoviária, aguardando o próximo passageiro. Jerônimo estava acomodado com sua poltrona na posição ereta. Ele sabia que se a reclinasse, provavelmente seria derrotado pelo sono e só despertaria às 5 da tarde. Todavia, isso não impedia que as pálpebras pesadas se arrastassem até o fim, preenchendo a luz com a escuridão. Descansar os olhos por um bocadinho não faz mal a ninguém, repetia seu Jerônimo para si mesmo dentro de sua mente. De fato, provavelmente não faria. Afinal, o próximo ônibus que chegaria à rodoviária, segundo previsão, seria somente ao meio-dia. Mas, como todo bom taxista sabe, rodoviária alguma compreende o real significado de pontual. Então, lá estava ele, o taxista Jerônimo, um homem grande e pesado com roupas justas, uma camisa listrada com manchas de café e uma calça social preta com seus sapatos fortemente amarrados, assim como deveriam ser. A cabeça estava aproveitando o macio do encosto. Os poucos cabelos que tinha na parte de trás, e em sua maioria brancos, amassavam-se entre a nuca e o estofado. A boca abria lentamente, e a respiração ia se tornando cada vez mais uniforme, e seus óculos de grau escorregaram por alguns milímetros. Havia encontrado paz por um instante. Num sexto sentido, abriu os olhos e assustou-se. Isto é, assustou-se depois de um delay de uns 10 segundos. Foi o tempo que levou para o cérebro restabelecer a conexão com a realidade e saber que estava acordado, que estava em horário de serviço ou no horário de almoço e que um passageiro estava dentro de seu táxi, acomodado no banco de trás e encarando o taxista pelo reflexo do retrovisor. Esse passageiro era eu. Como você provavelmente pode supor, eu conheci o seu Jerônimo nessa corrida de táxi. Eram os meados de 2015, na época em que eu morava e fazia meu mestrado em Maringá. Além do trajeto ser rotineiro, de aproximadamente uns 12 a 15 minutos, dependendo do trânsito, também é uma rotina as típicas conversas que, de certa forma, eu era obrigado a ter com os taxistas da rodoviária. Depois de alguns meses, isso me permitiu desenvolver uma estratégia simples e muito eficaz para essas corridas. De alguma forma, eu simplesmente guio a conversa até chegarmos ao assunto de política, o que leva em média de uns 30 segundos. De uma simples reclamação sobre as obras da cidade, a falta de cuidados com os professores e até mesmo a sincronia dos semáforos. Basta isso para que todos eles, até hoje sem exceção, comecem a reclamar sobre presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores, representantes do bairro e até síndicos de condomínio. A viagem sempre transcorre tranquila. Eles desabafam todos os problemas que o sistema e o poder causam para eles, enquanto eu apenas aceno com a minha cabeça num sinal de positivo e digo coisas como: pois é, desse jeito não vai pra frente, nem me fale. Sério? Caramba, é verdade. Eita.
Para ser sincero e um pouco snob, eu nunca prestei muita atenção no que eles disseram. Todavia, toda essa amplitude que um pois é, ou qualquer uma dessas expressões gera, é impressionantemente hábil para fazer com que eles continuem falando. No princípio, com seu Jerônimo não foi diferente. Eu disse que estava com pressa, pois teria uma reunião com os professores do meu curso. Apesar de, na verdade, eu só estar muito apertado para ir ao banheiro e morrendo de fome. Essa mentira da reunião com os professores levou automaticamente a um "vou te falar a verdade, esse Beto Rich tinha que apanhar", em função das greves dos professores estaduais no período de abril, maio e junho de 2015. Em uma paciência de enxadrista, fui guiando minhas peças de "pois é", "eita" e "caramba", enquanto ele desenvolvia sua fala. Não era uma questão de concordar ou discordar. Era todo um jogo para eu continuar o foco na minha bexiga e não urinar no banco. Em certo ponto, e eu confesso que não sei como essa transição ocorreu, ele começou a falar de seus filhos. Um homem de 24 anos e uma mulher de 25. O filho estava empregado e esperava o primeiro neto do seu Jerônimo. A filha trabalhou por 6 anos em uma rede de farmácia, mas no momento estava desempregada e apenas estudando. Seu Jerônimo não soube me dizer em qual tipo ou qual era a área do curso que a sua filha fazia, porém eu não encontrei problema nisso. Depois de falarmos de seus filhos, no tempo que nos restava da corrida, ele me deu certas pistas do seu passado. No mesmo momento, eu o indaguei para que ele me contasse um pouco da sua história de vida. Seu Jerônimo estava com 60 anos. Estudou até completar um 2º grau. Casou-se jovem com sua única e atual esposa, Ângela. Começou a trabalhar como motorista de caminhão e, com o nascimento de seus filhos, para se manter na cidade e próximo das 3 pessoas que davam significado para sua vida, mudou de emprego. Morando em São Paulo, tornou-se motorista de ônibus, mas um fatídico dia mudou isso. Era uma manhã calma para o ritmo da capital paulista. Os mesmos rostos entravam no ônibus e Jerônimo desviava dos mesmos buracos. Ele estava particularmente feliz naquele dia, pois o sol brilhava forte depois de 3 dias seguidos de chuva. Cumprimentava todos com um bom dia, apesar de seus olhos sempre focarem na pista. Numa dessas saudações, ouviu um grito abafado por um capacete. 2 assaltantes, inexperientes, segundo palavras do seu Jerônimo, entraram anunciando o assalto. Eles tremiam e não sabiam o que estavam fazendo. Mandaram seu Jerônimo fechar a porta e dar partida no ônibus. Andariam até o próximo ponto, fazendo um arrastão nos passageiros. Pisou no acelerador e um outro carro cruzou a lateral do ônibus, buzinando e xingando seu Jerônimo pela indisciplina. Um freio brusco impediu uma batida, mas também desinibiu e perturbou ainda mais a insegurança dos assaltantes. Com medo e adrenalina correndo em suas veias, um deles disparou 3 vezes em direção a seu Jerônimo. 2 tiros o acertaram, um no antebraço esquerdo, outro na região das costelas. O terceiro disparo acertou uma gestante na lateral da barriga. A pobre moça estava sentada atrás do banco do motorista. Eles sangraram e o outro assaltante mandou todos se abaixar. Ao ouvir os disparos, uma viatura próxima apareceu e o assalto tornou-se uma negociação por reféns. Seu Jerônimo disse que perdeu muito sangue naquele dia. Desmaiou e não guardou muitas memórias depois de ver o sangue em sua barriga e em suas mãos. Soube ao final da tarde que sua cirurgia para a remoção das balas tinha sido um sucesso e que os 2 assaltantes foram mortos pela polícia. Nunca mais soube da mulher grávida, se sua criança e a própria moça ficaram bem. Seu Jerônimo nunca mais dirigiu um ônibus e, num passo ousado, se mudou para a cidade de Maringá com sua família. Por um período difícil, sem emprego e com uma moradia improvisada de 2 quartos cedidos por um amigo, seu Jerônimo e sua família passaram por grandes dificuldades. Ainda assim, o ilustríssimo taxista puxava todo o ar de seus pulmões e falava com orgulho. "Meus filhos nunca passaram fome, antes eu do que eles." Toda vez que ele repetia essa frase, eu olhava nos olhos pelo retrovisor e abria um grande sorriso sincero. Era como se uma intensa felicidade invadisse meu corpo. Ele me lembrava meu pai. Antes de eu sair do táxi, enquanto retirava as minhas malas do banco de trás, seu Jerônimo recebeu uma ligação. Ele olhou para o celular, depois fitou os meus olhos e disse: "Desde o dia do assalto no ônibus, se eu atraso 5 minutos no horário de almoço, minha esposa e minha filha me ligam preocupadas." Ele acenou, acelerou o carro e as últimas palavras que eu pude escutar foram: "Olá, amor da minha vida." Essa última frase me motivou a escrever essa história. Eu queria que uma proteção divina se abatesse sobre seu Jerônimo e sua família, e que de alguma forma todos eles encontrassem paz, que arrancasse de suas memórias o trauma daquele dia, do dia em que uma das pequenas luzes quase se apagou.
Essa história é dedicada a seu Jerônimo, sua esposa Ângela, sua filha, seu filho e seu netinho. Fim. Eu sou o Evandro Xoxinho, o @ Minxoxinho no Instagram e também produtor deste projeto chamado As Mais Bonitas Pequenas Luzes. Tô aqui no final do episódio principalmente para pedir desculpas. Esse episódio ele tem várias falhas, eu espero que você não tenha reparado tanto nelas, mas vários momentos o áudio ele dá uma estourada, dá para perceber uma mudança assim, muito clara, muito nítida do som da introdução, né, da gravação da introdução com a gravação da história em si, assim que eu falo o título. Isso se deve à minha correria. Eu, nesse mês de dezembro, estava bem corrido, bem cansado. Para você ter uma ideia, eu estou terminando de gravar ele agora, no dia 30/12/2019. Agora são exatamente 8h17 da noite. Eu não vou fazer nenhuma edição, assim como eu não fiz no passado, nessa última parte que eu estou falando aqui. Peço desculpas por isso também. Eu vou comentar um pouquinho então sobre essa história, né, do seu Jerônimo. Todas essas histórias eu vivi elas no período que eu estava fazendo meu mestrado e eu comecei a escrevê-las em 2015. Tá? Essa foi a primeira história que eu de fato escrevi, a do seu Jerônimo, e eu estava pensando inclusive em torná-la o projeto piloto. Mas por ela ser um pouco mais curta, por eu perceber assim que tem na história mesmo, na forma que ela foi escrita, ela tá meio bagunçada, sabe? Não tem um clímax, o clímax é pro final, fica meio estranho. Então eu decidi não tornar ela o projeto piloto. Além disso, vou comentar algumas coisas sobre a época que ela foi escrita, né? A primeira delas é que na época não se tinha Uber em Maringá. Eu não lembro se tinha ou se estava começando, então era por isso que eu tinha que pegar táxis. E as brigas políticas, elas eram bem mais amenas naquela época, né? Então eu não tinha tanta preocupação assim sobre tratar do assunto de política, era muito mais brando. Tava começando esse negócio de uma briga mais incisiva, né, em cada lado político. Bom, o seu Jerônimo eu nunca mais vi ele, né? Ele é um taxista, então por mais que eu frequentasse a rodoviária vez ou outra, eu acabei nunca mais encontrando ele. Eu não lembro muito da aparência dele hoje, sabe? Eu coloquei essa descrição, mas mesmo quando eu estava lendo, assim, ele não me vinha à mente o rosto dele. Mas, enfim, eu lembro de conhecê-lo de fato, eu lembro que tudo isso que ele me contou foi verdade, entre aspas, né, assim, foi a verdade dele, né, não sei, eu não cheguei a procurar na internet para ver sobre esse assalto ao ônibus, essa negociação de reféns. Não tem muito mais o que acrescentar a essa história, mas eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que me mandou um feedback, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail. Fiquei muito feliz assim com os comentários das pessoas. Eu não vou agradecer de um em um aqui, porque foram muito mais pessoas do que eu imaginei que tivesse. Então fica aqui um grande abraço fraternal a todos, muito obrigado. Espero que a gente se veja no próximo Pequenas Luzes, ou também no mais uma semana, que é a semana que vem. Então, eu acho que é isso. Eu vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Desculpe. E a gente se vê por aí. No mais uma semana ou no Pequenas Luzes. Valeu, um abraço e um tchau. Tchau, tchau.